Então vamos lá, Provérbios 24, verso 3 e 5. Nós estamos falando sobre a sabedoria do reino. E é claro, eu vim falando muitas coisas. Mas uma coisa Deus tem programado, o teu crescimento na sabedoria dele. Aleluia! Pastor, e a nossa? A nossa, deixa de lado, fica com a dele. Vamos ser misturados pelo poder do alto na sua palavra. E a nossa vida anda muito bem. Então veja, com a sabedoria, verso 3, a Bíblia declara que a nossa casa, a nossa vida e tudo que envolve a nossa vida é edificada. Então não é com qualquer coisa, não é com o que eu acho, o que eu penso, mas eu disse para vocês que é a sabedoria que vem de Deus, que vem da sua palavra, que vem da sua inspiração, com a inteligência, o discernimento, o bom senso, com o conhecimento. Ela se firma. Então, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, o homem de conhecimento do que o robusto. Então, é esse o esforço, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer, o nosso posicionamento é deixar o nosso coração reter a verdade e se encher da sabedoria do reino. Ok, eu estou falando sobre alguns fundamentos, algumas balizas, e eu não terminei de falar sobre a terceira. Vimos a primeira, priorizando a Deus. Eu falei sobre o coração, está em primeiro lugar. Depois falei sobre mudar a atitude errada com o dinheiro. E aqui eu falei sobre 3 ou 4 coisas: organizar prioridades, quebrar a força do hábito em gastar, não tentar ser aquilo que você não é. E falei, não faça nada com pressa, agitado. Eu gastei um tempo falando sobre isso. E aí eu cheguei nessa aqui: não permita que a carne, ela controle essa área. Veja, eu disse algo para vocês aqui, gente, deixa eu repetir porque isso aqui é importante. Se você quer acordar para as verdades do reino, você tem que apertar o botão. O que significa, eu tenho que acordar para a nova criatura, porque quando eu acordo naturalmente, eu já estou no natural, é ladeira abaixo. Eu expliquei isso para vocês. Há algo que eu e você precisamos fazer disciplinarmente, ligar o homem interior. O homem interior, ele está ligado diretamente à verdade. Porque é dessa verdade que nós vivemos, somos edificados. Jesus disse, vem a mim o que estás com fome e sede, que eu vou saciar. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O homem interior, ele vive por verdades. E quando essas verdades começam a fazer parte de um posicionamento que eu tenho diante das situações que eu enfrento, Deus começa a te dar vitória. Ele começa a te dar vitória. Ele começa a abrir o mar vermelho, ele começa a abrir oportunidades. Por quê? Porque nós estamos debaixo do comando dele. Alguém está pegando? É óbvio, você fala assim, pastor, mas tudo que eu quero é ser nova criatura, ser comandado, mas isso também tem um treinamento, tem um tempo, você tem que colocar verdades para dentro. Não tem como um homem novo, nova criatura, sem verdades inseridas, automaticamente de um dia para a noite, está tomando posições ou posicionamentos que ele não tem capacidade para isso. Por que ele não tem capacidade? Porque ele não está edificado ainda em cima daqueles fundamentos. Mas uma coisa eu te digo, tem que ligar o homem interior. Fala para o teu irmão, liga. É isso aí. Lembra da codorna? Pastor, o que a codorna tem a ver com o homem interior? Tá certo? E aí eu falei para vocês que o mover a carne, falando sobre a carne, né? É uma força, é uma mentalidade natural, que não tem nada a ver com a palavra, controlando as minhas ações. Isso é muito perigoso, queridos. Porque na carne está toda a temeridade, na carne está toda a preocupação, ansiedade, porque a gente olha as circunstâncias e olha aquilo outro, e logo vamos imaginando e vamos pensando que aquilo ali não vai dar certo, eu não estou vendo oportunidade para isso, aquilo outro, pastor, não estou vendo luz no final desse túnel e tal, quando na verdade o homem interior, ele confia no que Deus tem a dizer. Anote aí, Provérbios 3, 5 diz lá que você deve confiar no coração, em Deus, no Senhor, de todo o teu coração. E não te estribar, não te apoiar no teu entendimento. É uma separação. Está falando de um homem natural e de um homem espiritual, do homem interior, do qual confia, entrega, porque assim Deus estabeleceu. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele? Então não é uma questão só de entrega, é uma questão de confiança, há um posicionamento em tudo isso que eu venho falando para vocês. Mas o governo da carne, gente, ele não leva a lugar nenhum. E nós tínhamos falado sobre essa inclinação, é muito perigosa, mover da aliança financeira que Deus tem com a igreja através do domínio do Espírito, influenciado pela palavra. Esses são posicionamentos absolutos. Você sai de um nível, vai para outro, aí você fala assim, como é que eu cheguei lá? Porque Deus fez. Deus é o promotor, gente.
mas nós trabalhamos com fé num posicionamento que Ele nos pede. Essa é a verdadeira caminhada, essa jornada maravilhosa. Lembra que eu falei aqui sobre a inclinação da carne? Paulo, nesse contexto de finanças, gente, não tem carta mais tremenda do que 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Se você estudar, você vai ver a simplicidade daquilo que Deus está falando para mim e para você. Ele está falando para as novas criaturas, para aqueles que têm entendimento sobre o que é ser nova criatura. Em Cristo Jesus, inserido dentro disso. E eu tinha lido com você 2 Coríntios capítulo 9, e Paulo tinha dito lá no verso número 5, que os irmãos estavam preparados para dar uma oferta. Ele só falou assim, no contexto dessa oferta: olha, que essa contribuição que vocês prometeram, ela esteja pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. E eu expliquei isso aqui para vocês sobre essa questão de avareza, porque a avareza é um apego prejudicial ao dinheiro, como se ele dominasse a vida do homem. E esse é o grande perigo. Há muitas pessoas dominadas pelo dinheiro. Se ela é dominada pelo dinheiro, ela trabalhará com esse contexto. É um contexto humano, meramente humano. Não há inspiração de Deus, não há aquilo que está no coração, não prevalece. Deixa eu te falar um segredo, é simples. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, mas o reino de Deus, ele trabalha com o que está queimando aqui dentro de você, ó. Não é aquilo que está restringindo aqui no meu cérebro. Sabe, a obra de Deus nunca avança se nós não trabalharmos com o coração. E desde o passado, Deus sempre mostrou isso. Impedimentos a avançarmos, impedimentos a crescer, está aí aos montes, ao nosso redor. Como é que nós avançamos? Porque nós vamos crendo na inspiração que vai surgindo dentro do nosso coração. Quer dizer, a circunstância diz assim, não dá, e Deus diz, dá. Com que voz eu fico? Com que posicionamento eu tomo? E aí a gente vai se posicionando com Deus e as portas vão se abrindo, gente. Porque é Ele que faz tudo isso na nossa vida. A glória não é nossa, queridos. É toda dele, que alguém diga aleluia. Recentemente recebi um e-mail de um casal aqui da igreja, eu orei com eles a respeito de várias situações financeiras. Eu falei com eles, cara, tem coisas na nossa vida que a gente tem que ir até o final, cara. Tem coisas que quando Deus diz é o seguinte, é morte ou vida. E aí, está disposto a morrer? Porque se morrer, vai para a casa do Pai. Meu Deus. E quando tu chegar lá, tu não quer nem voltar mais, rapaz. Tu cheguei. Mas a igreja parece que ela fica naquele, como é que vai ser e tal. O inferno fica perturbando dentro dessa área. Mas tem coisas na nossa vida, querido, que nós temos que ir com Ele até o final. Você vai com Jesus até o final? Amém. E se de repente há uma revolução doida nesse país, agora quem é crente vai morrer? Eu, crente? Não, de vez em quando é a igreja do pastor Hélio, eu ia lá, pastor Hélio é crente, aquele é crente, pode falar com ele e tal. Eu ia de vez em quando, a igreja, a academia era gente legal e tal. Que negócio é esse da gente preservar a nossa vida, se a vida que temos é a dele? De que a gente começar a meditar mais sobre isso, que a nossa vida é totalmente dele. Nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós vivemos. Nós vamos deixar de preocupar com muitas coisas. E aí a gente vai até o final. Por exemplo, Daniel foi até o final e saiu livre. Mas ele foi até o final. E muitos homens provam isso, mostrando justamente isso. Às vezes a situação nossa precisa de um pouquinho mais. Deixa Deus intervir. Gente, Deus é especialista em milagre. Escreve isso, é especialista. Não queira entender como é que ele fará o milagre, não dá certo. Mas que ele faz, ele faz. Ele faz passarinho levar carne e pão. Ele faz rato sair assim da parede e levar uma banana enrolada no rabo. Já te contei essa história? Não, depois eu te conto, é? Vou te falar, rapaz, cada garçom que ele usa que eu vou te dizer. Porque Deus é o Deus do milagre. Escreve isso, meu Deus é o Deus de milagre, Ele é especialista. Eu não sei, mas Ele sabe. Mas eu vou com Ele. Então, aqui fala sobre essa palavra, e essa palavra é muito perigosa. Eu tinha dito para vocês que a palavra grega para avareza é a mesma para idolatria. Incrível. Então, se a minha regulamentação de servir a Deus em termos de finanças é só o meu cérebro, que eu não posso, eu não tenho, não dá, que isso, e agora como vai ser? Na verdade, eu estou idolatrando a riqueza.
É interessante, mas está ligado isso. Colossenses capítulo 3, verso 5, diz lá assim, e a avareza, anote aí, Colossenses 3, 5, que é a idolatria. A avareza, que é a idolatria, está escrito. E Jesus chamou a riqueza de outro Deus em Mateus capítulo 6, verso 24, eu já havia falado isso contigo. Então, quando a carne, gente, escuta, nós vemos lá Provérbios 11, 24 e 25, mas quando a carne, ela domina as nossas finanças, a avareza e cobiça começam a reinar. E é um perigo grande. E você dá uma olhadinha para o sistema do mundo, gente, o sistema do mundo é o seguinte, corre atrás do dinheiro. Ele é o Deus. Vê como as pessoas estão. Você vê essa questão da inflação imobiliária, de tudo que existe. Porque o cara chega do nada e diz que o apartamento dele vale tanto. O cara está doido, rapaz. O mundo está doido. Porque o único Deus que ele tem é o dinheiro. Alguém está pegando o que eu estou te falando? Aí não dá para. Aí a gente entende por que cai num colapso tudo, né? Por quê? Porque é governado pelo dinheiro. Isso é um perigo muito grande. O teu coração tem que ser governado pelo reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a realidade da palavra. Eu tinha falado também sobre cobiça, alguém lembra aí? O espírito vivo, influenciado pela palavra, domina pela generosidade e liberalidade. Eu já tinha falado sobre isso, só estou tocando aí. Falei sobre a cobiça, que é um desejo carnal desordenado, prejudica alguém. Isso não faz parte mais da nossa vida. Não faz parte mais da nossa vida, diga aleluia. Vai comigo a Lucas capítulo 12, eu não li contigo, e é aqui que então a gente toca o nosso barco. Lucas 12, veja que passagem legal. Jesus estava querendo nos ensinar algo. Veja, Lucas capítulo 12, verso 15. Vamos dele do 13, porque Jesus estava em um determinado lugar, e um homem que estava no meio da multidão veio falar com ele, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Isso não acontece nos dias de hoje, não. Ninguém briga por herança, ninguém briga por dinheiro. Agora escuta, com base nisso, Jesus agora ele fala algo. Agora é interessante, porque olha só o contexto do cara, olha só, Jesus, manda meu irmão repartir a grana comigo. Havia algo que Jesus já tinha identificado. Esse espírito é terrível, gente. Veja só que interessante. Jesus chega assim e responde, rapaz, quem é que me constituiu juiz, cara? E ele recomendou então, dizendo assim para os discípulos, tende cuidado. Falou para quem? Para os discípulos. Guardai-vos de toda e qualquer, o quê? Avareza. Veja só o comportamento. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Esse conceito não é o conceito do mundo. Aliás, o conceito do mundo é o seguinte, se você tem, você é alguém. Se você não tem, você nem sei quem é. Mas é assim, não é verdade? Parece que as pessoas são mais respeitadas porque têm dinheiro. Não importa se aquele dinheiro veio de qualquer forma. Não sei o que você tem. Porque, na verdade, quando alguém não tem, ele não tem nada para te dar. Porque o homem sempre se aproxima com esse coração estranho, porque ele vai retirar alguma coisa de alguém. E se alguém tem, então se aproxima. Eu já cansei de ver pessoas que já tiveram riqueza, né? E aí se transformaram como novas criaturas, muitas coisas foram perdidas e tal. Ele falou, pastor, naquele tempo é o seguinte, todo mundo se aproximava de mim porque eu tinha grana. Eu fui começar a perder, o pessoal foi sumindo, igual barata, saia assim do ralo. Por quê? Os interesses são outros. No final dessa história é o quê? É a amizade? Claro que não. É a graninha, era o churrasco, era a piscina, era o passeio de barco, era eu vou aproveitar alguma coisa nisso aí. Não tem mais, agora você não tem. Rapaz, você não tem nem mais carrinho de rolimã, vê se eu vou andar contigo. Mas não é assim que funciona? Pois é, Jesus, ele está falando assim, olha, eu vou ler de novo, gente, que isso aqui é maravilhoso, graças a Deus, hein? O que eu e você temos? Vida eterna, Zoe, ninguém pode roubar isso da tua vida, não tem espírito que possa roubar isso que é seu e meu
eu tenho vida. Eu tenho vida, eu tenho tudo. Porque eu tenho Deus, eu tenho o reino dele, eu tenho a mão dele, eu tenho o milagre dele, eu tenho a assistência dele. Que alguém diga aleluia. Ok, faltou do lado de fora, não falta para mim, porque ele cuida de mim, ele sabe cuidar. Aliás, hoje eu li no Salmo 24, a terra é dele, tudo quanto nela há. Uhul, que alguém diga glória. Se ele quiser, ele faz transferências para você, rapaz. Porque Deus é que comanda tudo isso. Então está escrito que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Se isso aqui não está realmente certo dentro do nosso coração, nós estamos no caminho errado, na contramão. Ok? E aí depois diz assim, proferiu então essa parábola, o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele ficava razoando consigo mesmo, dizendo o seguinte, o que eu farei? Pois não tenho onde recolher os meus, eu fui grifando isso. Olha o posicionamento do cara, vai grifando, meus frutos. E diz, farei isso, destruirei os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. É tudo que o cara tem. O quê? Coisas de fora. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, cara, para muitos anos, fica tranquilo, descansa, come, bebe, regando. Mas Deus lhe disse, eu grifei isso. Deus lhe disse. O que ele disse? Louco, essa noite vão pedir a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Para o Ricardão, claro. Eu vou botar aqui do lado, aqui para o Ricardão, e vai aproveitar, porque você foi cobiçoso, avarento, colocou tudo para dentro, não dou nada para ninguém, não dou nada, de repente, bum, caiu no chão. Está lá aquele dinheiro todo para ser gasto por outro. Gente, essa é a doideira da vida. Você já reparou que o cara tem, ele quer mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Nunca tem limite. Isso é a cobiça, isso é a avareza. Trabalhando na vida dele, isso é a prova. Estou dizendo para vocês, gente, isso é a prova que o dinheiro é Deus. E aí, assim, disse Jesus, é o cara que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha aí. Pastor, quer dizer que Deus é contra a riqueza? Claro que não. Eu já disse isso para vocês anteriormente. Ele é contra a riqueza dominar a sua vida. Enquanto o nosso coração não estiver muito bem certo num posicionamento, dificilmente teremos uma abundância que Deus ele quer trazer. Mas dinheiro na vida de muitos que são filhos dele pode ser uma tristeza, pode ser uma corda para ele se pendurar. Por quê? Porque ele não tem o coração certo para com isso. Gente, a questão de dinheiro não é uma questão tanto de chegar na tua mão, mas é um coração certo para lidar com isso. Há um espírito certo debaixo disso. Diga aleluia. Veja que coisa interessante, então, anote essa frase, o dinheiro debaixo do governo da carne, então, nunca abençoará a vida do homem, nunca, 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 nunca. A vida daquele homem era um fim em si mesmo. E esse é que é o detalhe, a aliança financeira que Deus tem comigo e contigo, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para. Ele é um meio para, se você descobrir isso, que eu ainda vou conversar contigo aí, terminando essa série, falando sobre isso. E, na verdade, é um instrumento, nós somos instrumentos sobre a face da terra para sermos pessoas abençoadoras. Você tem experimentado isso? Você tem crescido nesse entendimento? Deus tem te abençoado. E assim vai, gente. Nós somos instrumentos dele. A conta bancária é dele. E se nós soubermos lidar diretamente com aquilo que ele quer, as coisas fluem na nossa vida. Nada nos falta, diga aleluia. Então, no verso número 7 de 2 Coríntios 9, diz lá, falando a respeito da inspiração, que o controle do Espírito vivo é o meu e o seu, debaixo do reino. Veja que coisa maravilhosa, cada um contribua segundo tiver proposto, 2 Coríntios 9, verso 7. Segundo tiver proposto no coração. Depois diz assim, não com tristeza, porque não é por obrigação, ninguém tem que dar por obrigação. Alguém está pegando, está dando para entender? Tome cuidado com isso. Mas também não é por necessidade, por troca, porque Deus ama quem dá com... Há um prazer voluntário nisso. Há um espírito nisso.
E agora, rapidamente, para a gente ir terminando sobre esse ponto, né? Tem 3 coisas aqui, 3 motivos básicos por que o controle da carne, ele impede o nosso crescimento. Primeiro, a carne distorce a visão real das prioridades da nossa vida. Se eu andar à parte da verdade, não deixar a verdade me influenciar, eu terei uma noção da vida que não é a noção da verdade. Isso é incrível, é aquilo que naturalmente a gente fala aqui com vocês, você vai aprendendo isso. A mentalidade do reino tem que fazer parte da minha vida. A mentalidade do reino, por exemplo, da verdade, vai me colocar num relacionamento próprio que eu devo ter com a minha esposa. E ela é abençoada por isso. Graças a Deus. E vice-versa. É um prazer estar com essa garota. Então, vou te falar, é bom demais. Porque há uma mentalidade do reino nela para comigo e a mentalidade do reino comigo para com ela. As coisas funcionam. Não, e a minha carne? A minha carne esquece. Eu não quero saber o que a minha carne pensa. O que um relacionamento que traz edificação, que é maravilhoso, onde Deus opera, onde é que está esse relacionamento? Está aqui, na inspiração de Deus, que faz parte da minha vida, que troca, não está na minha cabeça. Gente, deixa eu falar uma coisa poderosa para vocês, mas é super importante. Quando você tem a mentalidade do reino, você tem o espírito do reino, jamais passa na minha cabeça divorciar dela. Por que divórcio tem passado na cabeça de muitas pessoas e as pessoas vão cultivando aquilo como uma plantinha e vão cultivando, daqui a pouco aquilo se torna uma árvore, um fruto, daqui a pouco o cara está tomando aquela decisão e ele já está completamente impactado, se é que assim o chip dele está todo compacto daquilo que não tem jeito, aquilo aconteceu, e o cara vai tomando as decisões em cima do controle da carne. Não existe uma pessoa sobre a face da terra perfeita em relacionamento. Eu sou o primeiro deles aqui no defeito. Todos nós. Mas o que acontece? Quando eu tomo por base e deixo que a mentalidade desse livro governe a minha vida, porque ela já faz parte de mim, não adianta o inferno me convencer que é dando tapa que as coisas se resolvem. Não adianta o inferno convencer para mim que dizendo palavras desaforadas e dizendo palavras doidas ou xingando, as coisas vão ser resolvidas, porque eu já passei disso aí. Já fui convencido pela verdade e eu tenho frutos suficientes de saber que eu sou construído de outra maneira. Então, quando eu estou assim, eu sou cristão, há 20 anos e a minha vida continua assim, isso é a prova que eu não tenho a mentalidade do reino em mim ainda. E outra coisa, queridos, eu vou te falar, essa mentalidade, ela não chega batendo na tua porta, fala aí, vou entrar, hein? E entrei. Não, ela não faz isso, sabe por quê? Porque essa mentalidade é aquela que está lá em Apocalipse 3. Jesus disse assim, eis que estou à porta. E ele é suave, cara. Ele chega, ele só faz suave. E está escrito lá assim, que não diz que Jesus arromba a porta. Quer ler essa passagem, né? Eu vi que você quer ler. Apocalipse 3. Jesus é a palavra viva. Em outra maneira de dizer, é a mentalidade do reino. É a vida. Não há outra maneira de ser. É mesmo, pastor? Quer dizer que o reino e a sua palavra é uma maneira de ser? É, porque quando ela entra na tua vida, ela faz você ser diferente. Que alguém diga aleluia. Pastor, mas que casal é esse? Poxa, mas os caras sempre se tratam legal, dignamente um com o outro, valorizam. Às vezes um erra, outro erra, mas pedem perdão, se resolvem. Está tudo dando beijinho toda hora. Que maravilha é essa? Porque eles já são convencidos, eles já são formados na mentalidade do reino. Mas veja só, Apocalipse capítulo 3. Aí diz assim, 20. Obrigado, estou caçando. Falando sobre Jesus, né? Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Esse detalhe agora, por favor, grifa porque ele é legal. Se alguém, se alguém o quê? Está disposto a ouvir. Escuta, nessa série que eu quero começar domingo de manhã, eu vou falar um contexto sobre isso aí que vai ser muito bom. Ninguém anda na direção certa se não estiver disposto a ouvir. Pastor, mas eu estou aqui mais para falar. Ah, rapaz, você está na direção contrária. Não, mas eu tenho que contar, eu tenho que falar. Cara, nós estamos aqui para ouvir. Se até aqui a minha vida não andou, é porque eu falei muito e não ouvi.
Mas agora eu vou começar a pegar os meus orelhões e vou crescer. Eu vou captar e pegar as antenas e botar para dentro. Pronto. Aí o que acontece? Você vai colocando depósito de vida dentro de você, de uma mentalidade do reino. Você vai sendo transformado de dentro para fora. Pastor, mas quando eu falei as bobagens que eu tinha que falar, eu não devia e tal, eu gritei, xinguei, eu joguei até a panela nela e tal. Não adianta eu tentar mudar o meu lado exterior se eu não mudar por dentro. Aquilo tudo ali é um reflexo que ainda não há uma mentalidade correta a respeito de relacionamento. Eu ainda não estou convencido que fazer isso não dá certo, que aquilo ali é doideira, aquilo é das trevas. Não estou convencido ainda. É uma questão de crença, gente. Eu já disse aqui para vocês, crença tem tudo a ver com um posicionamento automático de uma atitude. Se não há crença, não há atitude correspondente. Por isso Jesus disse assim, sabe por que eles não entraram na terra da promessa? Porque não creram. Jesus, você não está entendendo. Eles não entraram na terra da promessa porque tinha muito inimigo naquele lugar. Não! Deus disse, eles não entraram porque não creram. Porque se eles tivessem crido naquilo que Deus havia dito, essa terra é de vocês, eles teriam uma ação correspondente. Eles entrariam. Nosso problema é crença. Mas aí a gente fala sobre isso, que eu estou te desviando um pouquinho, mas isso é legal. Pastor, mas vou te falar, a minha carne pede outra coisa. Cara, se você não for convencido, você não muda. Tem que escolher. E aí diz então, se alguém ouvir, grifa, ouvir a minha voz. Não basta só ouvir. Pastor, está pedindo muito. Eu não estou pedindo muito, cara, está escrito na palavra. Você tem que ser convencido, eu também. Que tipo de qualidade de vida você quer ter? Em todas as áreas. Eu tenho que ouvir e tenho que escolher, abrir essa porta e deixar essa mentalidade do reino me governar. Aí o inferno começa a perder na área de finanças, ele começa a perder na área de relacionamento. Não tem como ele vir me perturbar para eu ficar longe dessa garota. Eu sou desesperadamente doido por ela, por dentro. Eu vou te falar e o negócio fica pior, no bom sentido. Por quê? Por causa de verdades. Há muito tempo atrás eu ouvi abrir a porta e estou abraçado e... Então tá, se alguém ouvir e abrir a porta, então eu entrarei. A verdade entrará dentro de você, diga aleluia. Aí e o que ela vai fazer? Ela vai ter comunhão contigo, Ela vai se entrelaçar. Vai ceiar com ela. Ceiar, gente, esse aspecto da palavra é um aspecto de comunhão. Você vai começar a ser todo lavado pelo poder vivo da palavra. Que área da tua vida precisa disso? É finanças? Então ouça o que Deus tem a dizer. Abre a tua porta. Escolhe. Relacionamento, é isso que está pegando? Então faça como está escrito. Isso. Essa é a nova criatura. Que alguém diga aleluia. Bacana, Deus vai, cria a mim e você uma nova criatura. Mas é óbvio que depois nós temos que aprender nas cartas que a nova criatura agora tem um perfil de viver. Só que esse perfil ele não é automático. Porque agora eu sou nova criatura, eu tenho que agora tirar o HD antigo da velha criatura e viver como nova. É lógico que isso leva um processo, óbvio, mas nós temos que operar dentro desse processo. Está sempre o quê? Abrindo a porta, ouvindo, recebendo, sempre, sempre, sempre. Diga aleluia. Se eu não estou convencido disso, não funciona. Deu para pegar isso aí, gente? Então, a primeira coisa é essa. Tome cuidado, porque a carne sempre estará distorcendo a visão das prioridades da minha vida. Sempre. E você já sabe disso, a prioridade número 1 na minha vida é Deus. Olha só, escreve isso aí. Se o que eu faço com o meu dinheiro, escuta isso que eu estou te falando. Não coloca Deus e a sua obra em primeiro lugar, eu já estou sendo dominado pela minha carne. E volta a cair na teclinha. Crença. Tudo é crença. Nós estamos conversando de uma crença que Deus tem a dizer. Então, essa palavra é apresentada para o ser humano. Ele escolhe crer ou não. Não, pastor, eu não entendo, não é bem assim, não. E no meu bolso, deixa comigo, que eu sei. Perfeitamente. Se eu quero, veja gente,
Se eu quero resultados do reino, eu não posso operar na carne. Escuta, é simples. Vai, pensa comigo. Operando na carne, eu tenho resultados da carne. Pastor, você está falando isso da tua boca? Não, Gálatas capítulo 6. Lá no verso 8, 7 fala sobre isso. De Deus não se zomba, o que o homem semear, ele vai. Então, se eu semear para a corrupção, para a minha carne, está lá escrito, eu vou colher prejuízo, corrupção. Se eu semeio para o Espírito, eu recebo dos benefícios do reino. Então, escuta, no relacionamento é a mesma coisa. Se então a maneira de viver da nova criatura em termos de relacionamento faz parte da minha vida, eu tenho crescido nela, eu vou te falar, relacionamento dentro da tua casa só cresce, é uma dádiva, é uma bênção. São abençoados, prazer de estar junto. Vamos crescendo. Então, se o que eu faço com o meu dinheiro, eu não priorizo a Deus, escuta o que eu estou te falando, em primeiro lugar, e a sua obra, eu já estou dominado pela minha carne, eu não creio. É muito interessante isso. Aliás, ninguém é convencido de nada. O impressionante é o quanto eu estou aberto para o que Deus tem a dizer. Você sabe que o Espírito Santo, ele não te convence do erro, ele te convence de quem você é em Cristo Jesus. E é porque cada vez mais eu sou convencido por aquilo que eu sou em Cristo Jesus, que o meu coração cada vez mais se abre para Ele. Impressionante. O Espírito Santo não te espanca, nem Deus te espanca. Por que não está dando? Por que não faz isso? Aquilo outro? Não, porque Deus não trabalha assim. Ele espera que nós abramos o nosso coração e ceiamos com Ele. Aleluia. E aí a nossa mentalidade vai mudando. A gente vai enxergando. E aí as prioridades vão sendo colocadas nos seus lugares. Nós vamos começar a enxergar verdadeiramente aquilo que precisamos ver. Pegou isso aí? Rapidinho. Uma segunda coisa que o governo da carne impede. A carne é atraída facilmente por facilidades. Gente, ainda tem pessoas que caem nesse tipo de coisa. Facilidade. O sistema financeiro desse mundo oferece muitas oportunidades. Não há nada de errado nisso. Mas tome cuidado para que isso não possa ser a tua falência. Entende? Eu já te falei, qualquer comportamento desesperador não faz parte do reino de Deus. Anota isso aí. Pastor, mas se eu não fizer, eu vou morrer. Então morre. Alguém está sentado no trono. Meu Pai reina. Eu estou em Cristo Jesus. Aleluia. Vai queimar. Queima. O Senhor é contigo. Gente, isso é maravilhoso. Você sabe de uma coisa, nos dias de hoje, nós estamos vivendo dias. Eu profetizei alguns anos atrás aqui, mas nós estamos vivendo dias, se nós não aprendermos a operar no Espírito, os dias vão ficar muito difíceis. Eles vão piorar. Você pensa que os dias do lado de fora, num contexto secular, vai melhorar? Não vai. Porque está debaixo do término do fim dos tempos. E se nós não aprendemos a operar em confiança com a verdade, nós não veremos os milagres de Deus e a operação para lançar a gente fora disso aí. Alguém está entendendo? A pessoa não suportará sendo apenas meramente cristão ou nova criatura, vindo para a igreja e pegando uma Bíblia e ouvindo mensagem. Ela não suportará. Se ela não tiver revestida da verdade, fazer com que esse livro seja a sua mentalidade, ela não conseguirá avançar. As oposições estão maiores, elas estão piores. A opressão das trevas sobre a mente das pessoas está terrível, gente. A gente pode perceber isso aí, essa sensibilidade, a operação das trevas demais, numa intensidade quase que final, porque eles sabem que há muito pouco tempo eles vão para o lago de enxofre. E estão perturbando a vida das pessoas. Quanto mais a nossa, que pertencemos a Deus. Eles querem impedir o teu propósito, o teu crescimento, eles querem impedir o propósito de Deus, mas não pode, diga aleluia. Então, nós temos que tomar cuidado dentro dessa área, em coisas que nós fazemos de maneira prática. Muitas vezes, portas fáceis de dinheiro são portas estranhas. E não tem caminho curto, gente. Eu tenho dito isso. Muitas pessoas querem mudanças de um dia para a noite. Não funciona assim o reino. Mas uma garantia da palavra tem. Anda com Deus e você verá a tua vida sendo construída.
Pastor, mas é difícil, tem que passar por esses momentos e tal. Esses momentos todos passamos. Não tem ninguém fora disso. É uma jornada. O pastor Marcelo falou aqui sobre continuidade. Domingo à noite eu quero continuar falando sobre isso, que mostra que esse caminho da vitória, que a gente anda, também é um caminho de perseverança. Mas você vai vendo Deus trabalhar. E daqui a um tempo aquela situação já não é a tua realidade, já você mudou, você já está mais à frente. Você olha um pouquinho, meu Deus, como Deus me livrou de tantas coisas. Eu já estou aqui, agora eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom trabalho. Antes eu estava assim, estava assado e tal. Porque tem que seguir, gente. Tem que tomar cuidado. Não há caminho curto. Tá vendo? Ninguém dá amém, mas tudo bom. A gente queria ponte aérea para sair disso rápido. É óbvio, gente, ninguém gosta de ser pressionado, mas uma coisa eu te digo. É ali naquela pressão que muitas coisas são moldadas na nossa vida. Mas Deus sabe trabalhar. Não pula fora, fica ali com o que Deus tem. Se você percebe no teu espírito que aquilo não é de Deus, não vá. Pastor, mas é a minha necessidade, eu olhei só os cifrões. Caramba, você já está dominado pelo cifrão, rapaz. O cifrão te dominou. Mas eu percebi que aquilo ali é estranho. Deu para pegar. Terceiro e último. O controle da carne não permite que andemos em amor uns com os outros. E, queridos, não vou te falar, talvez esse seja o fundamento mais importante. Porque quando Jesus disse que o fim da lei é Cristo, é Ele mesmo, Ele só traz um novo mandamento, que nós amemos os outros assim como Ele nos amou. Só tem esse. Pastor, e os 10 mandamentos? Cara, está tudo nesse aí, é só você ler Romanos capítulo 13, que você vai ver que está tudo dentro desse mandamento. Talvez essa seja uma área das mais importantes da nossa vida, de nós cuidarmos. Estou dizendo, não somos perfeitos. Eu posso te desagradar de alguma forma. Às vezes pode acontecer isso, gente. Eu passo assim e não falo contigo porque eu não te vi, ou não, você entende? Ou qualquer coisa. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente deposita contra os outros. Porque isso é do inferno. Ele está sempre abrindo uma comporta para a gente depositar alguma coisa contra alguém. Isso não deve ser a nossa prática. Isso não é de Deus. Pastor, mas eu deposito porque ele está errado. Cara, não julga não, deixa ele lá. Tu sabe como é que está a vida dele? Olha para a tua. Olha para a tua vida. Deus me amou. Uhul! Ele me libertou. Então a gente tem que perdoar, tem que amar o outro, cara. Entende? É uma resposta ao que Deus tem feito. Quanto mais você olha a obra de Jesus na tua vida, mais liberal de coração você está com as pessoas. Você não fica julgando, não fica condenando, não fica perturbando as pessoas, nem ele tem que fazer isso, aquilo, outro. Não faça isso, não viva assim não. Aí, ser livre, fala para o teu irmão, ser livre. Isso é um fardo. Não, mas minha mulher tem que fazer isso, eu tem que fazer isso, o meu pastor tem que fazer isso. Sai dessa aí, cara. Você está carregando fardo, peso. Ah, mas meu marido tem que mudar. Vai dormir. Bota um pão na chapa, come um pão na chapa com café com leite. E aí o cara gasta aquele tempão pensando naquela situação, na pessoa, safado a semana inteira. Safada também, safada a semana inteira, safada. E o cara vai sendo drenado. E o inferno, mordendo. Pastor, o que isso tem a ver com finanças? Tudo. Vai ler Mateus em casa, capítulo 5, verso 23 e 24. Se ao levar ao altar a tua oferta, você perceber que alguma coisa tem com o teu irmão, o negócio não está funcionando, tem uma situação, uma parada que não está legal de relacionamento, e que tinha que ter resolvido, o coração está incomodando, aqui dentro está mexendo e tal. Faz o seguinte, esquece, deixa a tua oferta aqui, vai lá primeiro, está escrito aí? Primeiro, reconcilia, primeiro. Marcos capítulo 11, verso 24, o verso 25. Anota aí para você ler em casa. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa batendo, vai lá, resolve isso. É muito legal, queridos. Olha, escuta o que eu vou te falar. Nós vivemos em paz uns com os outros. Eu já vi uma pergunta que uma pessoa fez para mim um dia, e eu respondo dessa maneira. A Bíblia declara em Romanos, se depender de nós, vamos ler essa passagem que ela é boa. Ei, pastor, o senhor mudou de assunto. Não mudei, gente, tem tudo a ver. Estou dando para vocês dicas do reino, da sabedoria. Romanos capítulo 12.
Verso 17, não torneis a ninguém mal por mal. O cara te fez mal, eu faço 3 vezes mais. Ele vai ver o que é bom para tosse. E tal, tipo, não, gente, sai fora. Não torne ninguém mal por mal. Escuta, o que está escrito? Ah, tá, olha para cá. Esforçai-vos por fazer o bem é ligar o homem interior. Porque se o homem interior estiver ligado, é só descer que eu já vou fazer o que eu tenho que fazer de errado. Eu tenho que ligar o homem interior. Ok, Senhor. Não será esse comportamento da minha carne. Eu tenho que escolher, eu tenho que decidir. Esforçai-vos, é uma prática, por fazer o bem perante todos, se possível, quando depender do outro, não. Não, pastor, se ela não vier falar comigo, eu não falo. Se não resolver, eu também não. É o seguinte, olha aí. E o cara, não dá certo isso, gente. Nós temos que sair desse estágio. A Bíblia diz assim, se possível, quando depender de mim, de você, tende paz com todos os homens. Pastor, eu fui me reconciliar e agora vem. Mas a pessoa não quis. Mas você fez a sua parte, foi em humildade de coração, pediu perdão, resolveu. Se ela não quiser, agora o problema é dela. A sua parte está liberada. Que alguém diga aleluia. O problema é a minha parte ainda está retida. Eu não posso nem pensar naquela pessoa. Fala, Deus. Não, gente, eu quero te dizer que isso é uma operação das trevas de maneira contínua, no teu coração e no meu, para reter alguma coisa contra alguém. Porque ele sabe que isso dilacera a nossa vida. Mas se depender de nós, tenhamos coração em paz. Diga aleluia. Verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, olha aí, leva ele para comer no lamole. E o garçom vai... Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, eu gostei disso aqui, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. E tu pensa que o inferno vai botar a mão na brasa viva? O inferno vai vir tocar? Eu não vou me queimar não. Não pode. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pastor, tem tudo a ver com dinheiro? Tem. Diga aleluia. Veja, vamos dar uma lidinha? Quantos amam a palavra? Ok, rápido. 13:8. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns, pois quem ama, grifa, o próximo tem cumprido a lei. Eu sempre digo isso para você entender que amar o próximo não é ficar dando beijo nas pessoas. É ter um comportamento do reino para com elas. É só isso. Escuta, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, aleluia. Isso aqui é a nova aliança, hein? Amarás o teu próximo como a ti. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é ter saudação. Então essa é uma área que nós temos que olhar. Ninguém é perfeito nesse contexto de relacionamento. E quando há necessidade de pedir perdão, de acertar, é só ir lá. Tem que ter o coração certo, próprio. E as coisas começam a caminhar na nossa vida, gente. Diga aleluia. Deu para pegar? Então vamos orar, né?